Vamos pensar. Ele trabalhou a ideia de classificação quanto ao modo de elaboração e falou de constituição dogmática e histórica. Ok. Disse que a constituição histórica, então vamos registrar aqui o que ele falou. Ele disse que a histórica é juridicamente flexível, mas é normalmente politicamente rígida. Ele trabalhando a interpretação, indo para muito além daquilo que a gente às vezes decora como um conceito de constituição rígida. Por isso eu estou aqui com vocês insistindo na interpretação. Vamos devagar? O que é a constituição histórica mesmo? Vamos ilustrar? A histórica é aquela que nasce da lenta evolução histórica de um povo. E por isso é encontrada em leis esparsas, doutrina, jurisprudência. Não foi assim que a gente estudou? Olha o modelo da Constituição histórica. É esse aqui. Aí ele está dizendo o seguinte, que a Constituição histórica é juridicamente flexível. Então considere, se eu encontro nessas leis comuns, essas leis esparsas, variados assuntos, e alguns desses assuntos são identificados como normas constitucionais, qual foi a forma de criar a mesma de B, que é a mesma da Lei 2, que é a mesma da Lei 3, que é a mesma da Lei 4. A forma de criação e a forma de atualização de uma norma constitucional é a mesma daquela que não é constitucional. Qual é a Constituição cujo processo de atualização é o mesmo da lei? A flexível. Então, é o que ele está dizendo, que essa Constituição, apesar de ser juridicamente, faltou um dia aqui, né? Juridicamente flexível, ela é normalmente politicamente rígida. Você fala, essa parte do politicamente é que eu não entendi, professor. Aí ele foi além. Vamos pensar no caso da Inglaterra? Suponha que o que eu chamei de A é o que define na Inglaterra a forma de governo, a monarquia. Vamos pensar que agora a gente não quer mais a monarquia da Inglaterra. O que vai fazer? Fazer uma lei comum e dizer que agora, na Inglaterra, o modelo é republicano. Então, para fazer, é só fazer uma lei comum. Agora, diga a mim, quais são as chances políticas de que isso aconteça? Mínimas. Na Inglaterra, com certeza, os defensores da República, sim, mas majoritariamente, inclusive entre os mais jovens, há a defesa pela monarquia. Há uma grande aprovação pela monarquia, porque muitos entendem que a monarquia traz estabilidade, credibilidade ao país nas relações internacionais e há a defesa. Então, juridicamente, é muito fácil de fazer. Faz uma lei comum e acabou. Agora, politicamente, é muito difícil de fazer. Por quê, professora? Porque trata-se de um povo costumeiro, um povo tradicional, um povo que preserva as tradições, preserva os costumes e que, embora possa alterar isso com facilidade, não o faz. Então, lá, convive-se muito bem com o modelo de constituição histórica, que é juridicamente flexível. Por quê? Como se trata de um povo tradicional, costumeiro, o Estado tem a estabilidade política suficiente para não depender de uma estabilidade jurídica. Então eles não estão preocupados em ter um documento, lei de maior hierarquia, sistematicamente organizando, porque a estabilidade política é suficiente. Agora, o que acontece lá não é o que acontece na maioria dos países do mundo, e não é nem de longe o que acontece aqui no Brasil. Não é verdade? Aqui, como a estabilidade política é pequena, que eu digo o fato de já termos modificado várias vezes a atual Constituição, e já temos trocado de Constituição nesses poucos anos do Brasil independente, muitas vezes.
considerando o fato de a Constituição de 88 ter pouco mais de 30 anos, de ter sofrido já grande quantidade de emendas que sofreu, e que lei a gente altera toda hora. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma estabilidade jurídica, de um documento para todo mundo obedecer, para ver se mantém. Porque a estabilidade política é pouca. É tão pouca que nós já tivemos 2 presidentes que sofreram impeachment na vigência da Constituição de 88. Isso é incomum no mundo. Vocês entenderam? É o que ele está dizendo. Agora, veja, no nosso caso aqui, só fazendo uma comparação, no Brasil tem uma Constituição rígida. Tá, e a forma de governo adotada aqui é a república. O que vocês acham? Para implantar a monarquia aqui no Brasil, ou a gente teria que fazer uma nova Constituição, ou nós teríamos que fazer uma consulta popular mediante plebiscito para ver se o povo quer a monarquia e depois alterar a Constituição por emenda. Então, não é fácil de fazer. Agora, eu não sei se politicamente é mais fácil implantar aqui a monarquia do que lá na Inglaterra a república. Teríamos que fazer uma pesquisa. Mas é verdade que cada vez mais tem crescido no Brasil o movimento que defende a monarquia. E a volta da monarquia ao Brasil. Vocês entenderam a diferença? Então, beleza. Tomara que caia na prova de vocês. Então, esse tipo de pensamento é que a banca vai exigir do candidato. Que o candidato não só saiba os conceitos de rígido e flexível, como cai numa maior parte de questões, mas que ele tenha entendido a escolha por uma Constituição rígida e as reais diferenças em relação a uma Constituição flexível. Certinho? Beleza? Ok. E se ele colocar para você assim, a Constituição rígida dispensa a forma escrita. O que vocês me falam? Então, a Constituição rígida dispensa a forma escrita. Certo? Errado ou vixe? Pois é, tá errado. A Constituição rígida, ela é necessariamente escrita. Vocês conseguem concluir isso? Porque se eu tiver uma Constituição não escrita, eu vou ter várias leis alteradas do mesmo jeito e eu altero norma constitucional da mesma forma que eu altero norma não constitucional. Então, não tem como. Agora, já a Constituição flexível, ela pode ser escrita e ela pode ser também não escrita. Então, é possível ter uma Constituição escrita cujo processo de modificação seja o mesmo da lei, como eu posso ter uma Constituição não escrita. Agora perceba, toda não escrita é flexível, embora nem toda flexível seja não escrita. Beleza? Tenha isso em mente também, tá? Maravilha. Agora, por último, temos ainda a possibilidade de constituições semi-rígidas. O que é semi-rígida? Pega aqui pelo prefixo, né, do semi. É uma Constituição que ela é quase rígida, mas ela não é rígida. Ela é semi-rígida porque ela está entre um intermediário entre rígida e flexível. É o seguinte, a Constituição rígida cria 2 mecanismos de modificação. Então, ela aceita a atualização também, mas ela cria 2 mecanismos de modificação. Um mais complexo do que o da lei e outro igual ao da lei. Então, por exemplo, imagina, aqui a Constituição, vamos ilustrar. Aqui a lei comum. Um pedaço da Constituição aceita a modificação, mas o processo de modificação desse pedaço é mais complexo do que aquele destinado à atualização de uma lei comum. Outro pedaço aceita a modificação também.
Mas a forma de modificação desse pedaço é a mesma forma da lei comum. Então, observe, ela tem uma parte rígida e ela tem uma parte flexível, por isso denominada semi-rígida. Alguns autores até chamam de semi-flexível. Então, ela tem uma parte rígida, tem uma parte flexível. Veja só, por que seria uma escolha do Estado para uma Constituição semi-rígida? E eu te falei até que nós já tivemos uma, que foi a Constituição de 1824. As outras foram rígidas. A de 1824 foi semi-rígida, é bom você anotar também, tá? Agora veja só, isso já foi perguntado em prova até mais do que uma vez. A Constituição semi-rígida, quando ela separa assim, uma parte alterada de um jeito, outra parte do outro jeito, qual será, eu pergunto a vocês, por uma questão lógica do que a gente já estudou até agora, a parte da Constituição que é modificada por meio de um processo mais complexo que o da lei comum? Por que eu separei o assunto? Qual será o assunto que eu estou querendo dar mais estabilidade? É a parte material da Constituição. Traduzindo, é a parte da Constituição que trata de assuntos típicos de Constituição. Então, eu quero dar mais estabilidade àqueles temas, eu diferencio daquilo que eu utilizo para alterar a lei comum. Agora, outra parte da Constituição trata de assunto que é próprio de lei, mas que está na Constituição. Então, embora esteja no texto constitucional, mas como é próprio de lei, eu deixo modificar da mesma forma que as leis. A lógica é essa. Beleza? Beleza mesmo? E se ele disser na sua prova que a Constituição rígida, aliás, que a Constituição semi-rígida é aquela que é tanto rígida quanto flexível? Vocês vão dizer certo ou errado? A Constituição semi-rígida é aquela que é tanto rígida quanto flexível. Cadê? Nada disso. Não tá certo não, tá errado. Ué, gente. Tanto rígida quanto flexível, o conceito de rígida e o conceito de flexível são conceitos diferentes. Então ele está neutralizando, isso aqui não é nada. Ela não é nem rígida e nem flexível. Por isso ela é chamada semi-rígida ou semi-flexível. É semi. Ela não é uma coisa e nem outra. É semi. É quase. Mas foi você, professora, que escreveu e induziu a gente a erro. Você falou que a Constituição semi-rígida é aquela que tem dois mecanismos de modificação, um mais complicado e um mais simples. Tá, gente? Então, se ela tem um mais complicado e um mais simples, ela não é rígida, porque a rígida só tem um mais complicado. Ela não é flexível, porque a flexível só tem um mais simples. Como ela reúne as duas coisas, ela é semi-rígida. Ou semi-flexível. Entenderam? É uma questão de interpretação mesmo do texto. Logo, repito, a Constituição semi-rígida é aquela que reúne em seu texto uma parte rígida e uma parte flexível. Ok. Como tem um pouco dos dois, então ela é chamada semi-rígida. Certinho? Agora, gente, quando vocês forem fazer exercício, vocês vão ver uma grande quantidade de questões sobre essa classificação. Há uma preferência por essa classificação nas questões de prova, independentemente da banca. E quando ele trabalha a ideia da Constituição semi-rígida, em muitas questões, vocês vão achar as bancas dizendo que a atual Constituição brasileira é semi-rígida. Para vocês sorrirem e dizer, errado, nossa Constituição é rígida. E nós só tivemos uma Constituição semi-rígida. Qual foi mesmo? A de 1824. Então, maravilha. Fala, mas professora, por que a banca insiste em dizer semi-rígida? Aí, normalmente, o argumento é um. O campeão dos argumentos é o seguinte. Vai dizer que a nossa Constituição é semi-rígida porque ela contém cláusulas pétreas. Vixe.
certo, errado, ou sei lá, professora. Bem que eu já ouvi falar um negócio desse de cláusula pétrea mesmo aí, professora. Pois é, vamos comparar aqui, ó. Constituição brasileira, a atual. É um modelo rígido, vamos já deixar claro. Ok. O que é mesmo a Constituição rígida? É aquela que admite modificação em seu texto, mas exige para isso um processo de modificação mais complexo do que o processo de modificação das leis. Isso aqui é nosso ponto ou não? Ok. Ocorre que a nossa Constituição tem um conjunto de assuntos que a doutrina chamou de cláusula pétrea. Isso, caso você tenha interesse já de olhar, você encontra no artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º. Quando a gente for estudar poder constituinte, eu vou explicar em detalhes as cláusulas pétreas para você. Hoje eu vou falar levemente, só para você entender o contexto das questões. Então, a nossa Constituição tem cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São assuntos que não podem ser abolidos da Constituição, nem mesmo por emenda. Então, são 4 assuntos especiais que não podem ser abolidos, tirados do texto constitucional, e nem prejudicar a essência do texto constitucional nesses temas, nem por emenda. São eles a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Não se preocupe em anotar tudo isso, hoje anote como cláusula pétrea. Hoje eu quero que guarde, cláusula pétrea é assunto que não pode ser abolido nem por emenda. Então perceba, a nossa Constituição admite atualização como? Por emenda. A única forma de atualização do texto é essa, por emenda. E esse processo é mais difícil que o da lei. Ocorre que nem mesmo esse processo difícil é capaz de abolir esses temas aqui. E isso a gente chama de cláusula pétrea. Agora, compara com a Constituição semirrígida. Aqui a Constituição, aqui a lei. Um pedaço da Constituição é modificado de um jeito mais complexo que o da lei e outro pedaço de uma forma igual. É a mesma coisa? Nem de longe é a mesma coisa. Veja, a nossa Constituição, para alterar qualquer coisa dela, qual o procedimento? É esse, ó. É o da reforma, é o procedimento mais difícil. A gente não tem um processo mais fácil. É só esse. Só que, além de ela ter esse processo mais complicado de atualização do texto, ela ainda contém cláusulas pétreas, que são assuntos que não podem ser abolidos da Constituição, nem por emenda. Beleza? Ok? Então, são coisas distintas. Beleza, vamos ver se vocês entenderam então. Ele vai dizer, a atual Constituição brasileira, por conter cláusulas pétreas em seu texto, é classificada como semirrígida. Para vocês dizerem, errado. Agora, tem um item do CESP que eu gosto muito, eu vou citá-lo aqui, em que a banca coloca assim, a Constituição rígida dispensa cláusulas pétreas. Cadê? Certo ou errado? A Constituição rígida dispensa cláusulas pétreas. Certo ou errado? É verdadeiro. Uma Constituição rígida não tem que ter cláusulas pétreas. Não é a cláusula pétrea que faz da Constituição rígida. Agora, uma Constituição rígida pode ter cláusulas pétreas. A nossa é rígida e tem, mas não precisaria ter. Beleza? Então o item é verdadeiro. Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Pelo fato de termos cláusulas pétreas no texto constitucional, não seria a Constituição imutável? Não, ela não é imutável, ela só é rígida. Ela aceita a modificação, inclusive de cláusula pétrea, como a gente vai estudar. Só que a modificação de uma cláusula pétrea não pode ser para abolir a cláusula pétrea nem para afetar o núcleo essencial. Mas outras formas de modificação
são admitidas, inclusive, conforme ainda veremos. Então, não associe Constituição rígida com cláusula pétrea. Insisto, uma Constituição rígida não precisa ter cláusula pétrea. É por isso que Alexandre de Moraes, quando faz referência à nossa Constituição, Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, é também jurista, doutrinador. Ele, quando faz referência à Constituição brasileira, em razão de ela ter cláusulas pétreas, ele diz que a nossa Constituição é super rígida. E esse é um ponto que vocês acabam confundindo. Ele não disse semi-rígida, ele disse super rígida e não semi-rígida. Super rígida por quê, segundo ele? Porque além de ela ter um mecanismo de modificação mais complexo do que o da lei, que faz dela rígida, ela ainda tem cláusula pétrea que não pode, portanto, ser abolida nem por emenda. Então ela é mais do que rígida, ela é super rígida por causa das cláusulas pétreas. Professora, na prova eu falo que a nossa Constituição é rígida ou super rígida? Ora, são autores diferentes, fazendo referência à atual Constituição. Em 99,9% das provas, ele vai utilizar a classificação que eu trabalhei primeiro. Nossa Constituição é rígida. Agora, caso ele venha fazer a referência a uma Constituição super rígida, você pode dizer verdadeira, é a opinião dessa pessoa. É super rígida porque contém cláusulas pétreas. Agora, nunca confunda o super rígida com semi-rígida, porque são conceitos distintos. Semi-rígida, não invente. Nossa Constituição é rígida. E há quem diga que ela é mais do que rígida. Ela seria super rígida, dadas as cláusulas pétreas. Firmes e fortes, isso cai na prova e tomara que caia na sua. Maravilha, meus amigos. Fala, professora, você está desejando nosso mal? Não, por isso que eu estou explicando, demorando explicando isso aqui, que normalmente se explica ali em 40 minutos de uma aula todas as classificações da Constituição, e a gente já está bem mais do que isso e ainda não finalizei. Eu pretendo trabalhar com você 13 classificações de Constituição e estou na 7ª.